O presidente do Senado nega que esteja fazendo um movimento contra a CPMI do INSS, mas resolveu adiar a decisão para junho. O nosso entrevistado agora é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Boa noite, bem-vindo. Já emendo a primeira pergunta. Essa CPI sai ou não sai? Bem-vindo. CPI do INSS, olha, meus caros, nós temos um grande problema político aqui. Porque esses desvios, até a última recente informação que eu tive, tem envolvimento até de parlamentares que comandam a casa. Então, como é que você vai colocar uma CPI quando você tem os dirigentes da Câmara, não envolvidos diretamente, no entanto, podem ter alianças ou pessoas vinculadas que possam ter interesses nesses repasses criminosos que aconteceram do INSS. Então, nós temos um grande problema político aí. Temos que depurar quem são esses deputados, quais são os partidos envolvidos. Mesmo assim, isso também requer uma CPI. Então, politicamente, temos um entrave. E olha, eu vou ser sincero aqui com você, Thiago. O que temos observado com este governo é a explosão de escândalos de corrupção de toda sorte, de toda maneira, e envolvimento de juízes, da parte de pessoas do Executivo e, claro, do pessoal do Legislativo. Então, toda a máquina pública de Brasília tem envolvimento em praticamente um desses escândalos, ou se não todos eles. Esse que é o grande problema. Por isso que a gente está com um desafio extremamente ruim, perigoso e grande neste momento. A opinião pública precisa se manifestar, cobrar diretamente dos parlamentares suspeitos de não fazerem nada, de não quererem assinar a CPI, de não quererem pautar a CPI, porque é exatamente esse problema. Vamos depender da opinião pública aqui mais uma vez. Ô, deputado, a gente sabe que muitos integrantes do Congresso já estão propondo projetos, aliás, mais de 50 projetos que não são de hoje, para justamente evitar esses descontos dos olerites diretamente, dos aposentados e dos pensionistas. O senhor também tem um projeto semelhante a esse, é isso? Exatamente. Nós temos projetos que eliminam qualquer chance de ter desconto automático. Se por acaso qualquer integrante, qualquer pessoa física queira fazer um desconto, ela tem que manualmente pedir essa cobrança, resgatar o boleto e ir lá fazer o pagamento. Então isso elimina qualquer chance de tornar um sistema de pagamento, um resgate automático daqueles benefícios que estariam recebendo os aposentados do INSS. Então, são projetos dessa natureza que é necessário. Também queremos ver isso sendo pautado. Eu acho que, nesse sentido, o parlamento até que pode agir. Sinto que pode haver ação aí para mostrar algum tipo de vínculo com a população. Mas eu vou dizer bem claro, a questão de buscar os culpados, de permitir essa falência de praticamente todos os serviços públicos, de permitir que a corrupção volte com força, isso os parlamentares não querem ver, não querem fazer essa vistoria. Eles roubam até que serem descobertos, depois, quando são descobertos, aí vão apoiar as medidas corretivas. Mas, e o roubo, como é que fica? E a punição por todos esses desvios, como é que fica? É isso que a sociedade quer ver. Então, nós precisamos ter o apoio aqui da sociedade, entendendo que essa passada de pano não é o suficiente. Tem vários problemas aí na questão do legislativo, várias pessoas envolvidas, e isso aqui precisamos fazer uma depuração especificamente na questão eleitoral. Vamos votar para fora quem está envolvido com escândalos dessa natureza. Deputado, perguntas agora dos comentaristas, começando aqui pelo Nelson Kobayashi. Koba. Deputado, boa noite, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é sobre a provável, possível agora, composição da CPMI, porque inevitável ela já se tornou. A questão é saber quando ela será instalada. A gente sabe que quando tem uma CPMI que era, na verdade, um não desejo do governo, eles fazem de tudo para ocupar. O que o senhor espera da composição? Quem vai fazer parte? Quem vai ser o presidente? Quem será o relator? Quem é que vai dar a última palavra para que esses nomes sejam escolhidos? Bem, a esperança é a última que morre. Eu espero que sejam pessoas envolvidas na criação da CPMI. E vamos lembrar que quem criou a CPMI, quem coletou as assinaturas, não foi o governo, não foi parlamentares vinculados à base do governo. Então, por que o governo vai ter algum dizer sobre a presidência e a relatoria? Não tem cabimento nenhum. Então, se o governo é que está definindo
quem é que vai presidir ou relatar, aí a gente já vê no que vai dar o resultado, né? Já está praticamente comprando a sua saída, o seu passe livre de não ter que sofrer nenhuma consequência política desses escândalos. Então é isso que a gente precisa monitorar com muito rigor. E também cobrar desses que forem escolhidos, se por acaso o governo tiver o dedinho ali, de que eles sejam idôneos, porque essa opinião pública, a cobrança direta da opinião pública é fundamental, e ela tem efeitos, tanto ligando para os gabinetes, mandando e-mail, também entrando nas redes sociais e contactando diretamente. Então a esperança é que a gente tenha membros da oposição, membros daqueles que levantaram as assinaturas, no comando dessa relatoria e também da presidência. É isso que seria o certo. Até posso adiantar aqui um tema paralelo. Todas as comissões de controle, fiscalização e controle deveriam, como sendo regra, via de regra, a presidência de membros da oposição. E não podemos deixar o governo com comissões de controladoria e de fiscalização e controle na mão do próprio membros do governo. Aí você não tem a função principal do legislativo sendo exercida, que é de fiscalizar o governo, fiscalizar o poder executivo. Então as CPIs são para isso, são para avaliar tudo que está sendo feito. Lembrando, o parlamento ele não executa nada. O parlamento ele também não tem o mando do orçamento. Ele pode ditar para onde vai o orçamento, tem toda uma discussão com relação a isso. Mas quem de fato executa é o poder executivo. Então o legislativo precisa ter o poder de fiscalização dessa execução. É isso que é fundamental. E as CPIs, assim como algumas comissões de controle, são fundamentais de estarem na mão da oposição e não dos membros do governo. Deputado, agora a questão de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, hoje tivemos uma fala no Senado Federal por parte do senador Cajuru, no sentido de que uma fala atribuída por ele ao senador Alcolumbre de que, eventualmente, os trabalhos da CPMI poderiam atrapalhar as investigações da Polícia Federal, dos órgãos de fiscalização. Na sua avaliação, procede esse tipo de afirmação? Isso não seria um contrassenso em relação ao próprio papel institucional do parlamento? Exatamente, olha, vemos o seguinte, olha, eu vou botar isso em perspectiva. Eu não sei de que palanque o Cajuru está comentando qualquer coisa com relação à função do parlamento, mas o que está acontecendo, historicamente, nos últimos 30 anos, o parlamento tem perdido força. Por mais que na Constituição de 88, naquele momento de 88, em que o parlamento foi criado e dotado de vários poderes, ao longo dos anos 90, início do século XX, o parlamento vem perdendo poder especificamente para as agências reguladoras, né? As autarquias, as agências reguladoras. Elas passaram a ser uma parte ativa de criação de regulamentação. Lembrando que quem regulamenta, quem cria a legislação é o Congresso, mas foram criadas agências reguladoras de nomeação do Executivo para o Executivo ter um poder legislativo. Isso aconteceu ao longo desses 30, 40 anos. Isso é mais uma distorção jabuticabal do Brasil, tá? Além de ter um STF hiperativo, temos aí um super executivo também, que agora ele próprio também está dotado de funções legislativas, através dessas agências reguladoras. Então, nós vemos parlamentares que estão desarmando o poder legislativo. Nós vimos até meu Alcolumbre falando que, não, agora o Senado não precisa mais fazer a questão de impeachment de ministro do STF, ou seja, se demovendo de poder. Mas que tipo de parlamentar é esse? Precisamos de parlamentar para resgatar o poder do parlamento. É isso que é fundamental para uma democracia representativa. Lembrando, democracia representativa só existe se houver um parlamento. E todas as medidas, esses parlamentares estão aí vendendo o parlamento, diminuindo os poderes e as competências do parlamento sistematicamente. Então é isso que a gente tem que pontuar aqui. Não sei de que natureza é o comentário do Cajuru, mas se ele vem para enfraquecer o parlamento, é um comentário extremamente infeliz. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e até a próxima. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, boa noite.